quando a gente fala de publicação de jogos, quando a gente fala de lançar jogos, melhor dizendo, muita gente pensa no caminho indie, né? Qual seria o caminho indie? Eu criei meu jogo, eu lancei o meu jogo. E a galera que pesquisou um pouquinho a mais nesse funil aí de como funciona, já deve ter se deparado com a existência de game publishers, né? Ou publicadoras de jogos, que são empresas que pegam o seu jogo e lançam. O trabalho deles é basicamente lançar o seu jogo em consoles, às vezes fazer um marketing, né? Às vezes investir no seu projeto e tal. Então, eu tive a honra, né? A gente teve a honra de trazer aqui o CEO, Matheus Borba, o CEO da Google Games, para falar um pouquinho do trabalho dele com essa, que é uma publisher brasileira, vizinho nosso aqui lá de Goiânia, uma publisher de Goiânia. Então, por favor, uma salva de palmas para Matheus Borba da Google Games. Bom, galera, muito prazer aí, para quem não me conhece, né? Matheus Borba aí. Eu falo um pouco assim, né, mais rápido, né? Vou tentar ser um pouco mais calmo aqui para vocês. A Google Games ela surgiu por conta de um grande problema na indústria que a gente vê, que são faltas de publisher, principalmente aqui no país, certo? E ao decorrer dos anos eu senti que a gente precisava de alguém para encarar esse desafio, que era o desafio de ter uma publisher que realmente fosse transparente, realmente focasse em levar os estúdios e desenvolvedores a um local onde nunca foi, onde a gente nunca chegou de fato, onde a gente nunca realmente focou, que é os consoles. E isso, pessoal, eu estou falando de algo que traz muita visibilidade, muito acesso para vocês. Depender somente da Steam, e o que eu vou falar aqui hoje para vocês, é muito ruim para a nossa indústria. A gente acaba perdendo muito dólar na mesa. E a gente sabe, né? Dólar está bem caro, né? Então, para a gente é muito bom, certo? Então, hoje eu vou tentar ser o mais dinâmico, vou tentar fazer com que vocês participem disso, porque eu gosto disso, eu quero que vocês participem, me façam perguntas, me questionem o máximo possível, tá? Vou deixar meu contato também no final, para que vocês entrem em contato, para vocês também conhecerem e também poderem se reunir comigo aí, tá bom? Vamos lá, então. Vou passar aqui para vocês um pouco. Trabalho na indústria de games há mais de 7 anos, né, com foco aí, não só em acelerar estúdios, não só criação de jogos, mas também com experiências pensado em levar esses estúdios de forma muito mais sustentável do que tem sido. Os estúdios hoje focam muito mais em, vou pegar $200 mil de uma publisher e vou entregar 80% de revenue share. Daqui 10 anos, o que o estúdio tem para apresentar para o investidor? O que o estúdio é? O estúdio é uma empresa ou não é? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E se vocês não fizerem essa pergunta, vocês vão fundar um estúdio, vão pegar R$1 milhão e vão gastar tudo. Esse é o ponto. Se a partir desse momento que vocês não tomarem essa decisão do que vocês querem fazer, principalmente com o jogo e com o estúdio de vocês, vocês vão se frustrar e vão acabar saindo do mercado como muitos estúdios já saíram. Tá? Então, hoje eu vou falar dessas 3 plataformas, tá? São plataformas que o brasileiro quase não vê falar, quase não vê pessoas experientes em port ou experientes em fazer lançamento para essas plataformas, até porque tem uma barreira. Então, para a gente iniciar aqui, eu vou falar um pouco dessa barreira, tá? O que é a barreira hoje do mercado de games para os consoles? A primeira barreira delas é vocês virarem parceiro dessas empresas, tá? É uma grande dificuldade, porque vocês precisam já ter um jogo, já ter uma apresentação, um bom pitch, uma boa forma de se comunicar com essas empresas, para que vocês possam levar os seus produtos e o seu estúdio para que vocês possam, de fato, virar um parceiro, seja do Xbox ID, seja da Nintendo, seja do PlayStation Partner, certo? E a minha dica aqui, para vocês saberem como vocês devem fazer isso, a primeira coisa é vocês começarem a publicar, nem que seja um jogo que vocês cliquem na banana, tá? Sério, tá? Não queiram fazer algo surpreendente, foquem em realmente monetizar o estúdio de vocês, sabe? Vocês podem ser os melhores artistas do mundo, mas se vocês não venderem isso, ninguém vai saber. Esse é o primeiro ponto. Todos vocês que estão sentados aqui, a primeira coisa que vocês têm que chegar em casa e fazer é falar assim, cara, eu vou publicar um jogo e eu quero receber feedback, eu quero saber como as pessoas vão se comportar com o produto que eu fiz. Independente se seja um jogo de banana que vocês clicam nele e recebem uma recompensa. Entenderam?
Porque esse é o primeiro ponto. Se você não sentar na cadeira, desenvolver um jogo, falar assim, em 3 meses eu vou terminar, vou publicar e vou receber feedback, seja ruim, seja um hater, faça do hater o seu melhor motivador para vocês sentarem e desenvolver o jogo, certo? Só para a gente, antes de falar dos consoles, eu quero falar também um pouco dos jogos que a gente tem publicado, que a gente tem trabalhado. O Cyberwar, vocês conhecem, né, que é o cara com um pintinho na cabeça, certo? E a gente tem feito um trabalho também com empresas como a Urubi, a Glitch aqui de Brasília, a Uruca que está ali, a Sera Games que está aqui também, que eu vou fazer vou pedir para eles falarem um pouco dessa acessibilidade do mercado que está sendo gerado nesse momento, porque o foco da Google Games, pessoal, é internamente em estúdios que nunca faturaram 100 mil reais, 500 mil reais e 1 milhão de reais. Tá? O nosso foco é esse mercado. Pessoas como vocês que estão aqui querem ganhar os primeiros 10 mil reais, 100 mil reais nesse início. E só publicando na Steam não dá certo. Tá? Não funciona mesmo. Vocês ficam muito refém de uma visibilidade muito baixa e, né, vocês sabem que na Steam hoje em dia é publicado mais de 40 jogos por dia. Nem se vocês fossem o mágico de Oz, vocês iam conseguir fazer uma visibilidade grande nessa plataforma. Agora não. PlayStation, Xbox, muito poucos jogos são publicados. Então, automaticamente, vocês vão estar sendo monetizados, além do jogo ter uma valorização maior, além de o jogo vender mais. Tá? E quando a gente vende mais, o que acontece? A gente se aperfeiçoa, a gente melhora os nossos jogos, e isso vira uma bola de neve. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos vendendo todo mês. Ah, Matheus, mas eu não quero fazer um monte de jogo assim, simples e não sei o quê. Então, não faça. Certo? Então, fique esperando até vocês quererem fazer o GTA mais incrível da vida de vocês. E não vai acontecer. E é o que a galera mais quer. Ah, vou pegar um crowdfunding de 1 milhão de reais e vou fazer um jogo incrível. A primeira coisa é que vocês nem sabem como ganhar dinheiro com aquele valor que vocês pegaram. Como que vai ser o retorno sobre aquele investimento? Como que vocês vão usar aquele dinheiro para aumentar o faturamento de vocês no ano seguinte? Esse é o ponto. Não é só sobre, eu vou vender 1 milhão, 2 milhões de reais. E aí? O que você vai fazer depois? Esse é o ponto, certo? Então, para a gente continuar aqui, eu vou falar um pouco só da Steam, para que vocês levem a Steam como um termômetro. Tá? Por que eu falo como um termômetro? Porque a partir do momento que vocês publicam o jogo na Steam, vocês recebem um feedback. E a gente teve algumas atualizações muito legais na Steam recentemente, que foi a parte da demonstração. Né? Não sei se vocês já participaram do Steam Next Festival e também já publicaram alguma demo na Steam. Agora tem uma forma de vocês colocarem uma página para vocês receberem comentário e análises. Tá? Então, isso é muito interessante. Até para que vocês possam receber o máximo de feedback antes de publicar o jogo. Beleza? Então, testem isso. Façam com que a Steam seja uma fábrica de teste para vocês. Tá? Como se fosse um monte de gente testando ali automaticamente, criando comunidade. Isso vai levar com que vocês possam levar o jogo mais preparado para publisher. Não, vou fazer meu jogo aqui e tal, e vou levar para publisher, e lá da Devolver vai pegar e não sei o quê. Cara, não vai rolar. Faça isso, pegue essa experiência de apresentação, de como visualizar o usuário recebendo esse jogo, experimentando, né, da melhor forma possível. Porque isso que vai capacitar vocês a fazerem jogos melhores e a publicarem de forma muito mais otimizada. Ao invés de vocês ficarem fazendo, vou fazer um vídeo no Instagram que vai pegar 1 milhão de visibilidade e vai vender meu jogo. Não é assim. Tá? Não é assim que funciona. Principalmente nos consoles. Né? Rede social hoje, para jogo, ela vai funcionar muito mais como retenção de público. O que eu falo retenção? É mais proximidade. Tem jogo que nem rede social tem e vende 100 mil cópias, 50 mil cópias. O ponto da rede social é de vocês se aproximarem do seu público, fazerem com que eles virem comunidade, de fato. Tá? Então, assim, tem uma média de faturamento aqui que eu até queria mostrar para vocês, que isso é muito interessante. Tá? A maioria dos jogos também que a gente trabalha tem feito entre 5 mil a 10 mil dólares. E isso é uma prática muito interessante, porque normalmente sempre é o primeiro ou segundo jogo que tem feito isso. Tá? Então, o que a gente faz com essa informação? Vou fazer um GTA brasileiro, é isso que o brasileiro faz. Pô, tá vendo aqui? Faz 5 mil dólares, 10 mil dólares, vamos desenvolver algo que entre dentro desse custo. Matheus, mas eu não consigo. A Unity Asset Store, a Unreal Asset Store, tem diversos assets, vocês podem gostar ou não de usar asset, mas isso aqui é sobre monetizar o estúdio de vocês.
Eu não estou aqui para falar o que é certo ou errado, eu estou aqui para ganhar dinheiro e vocês também ganharem dinheiro e fazer isso aqui girar. Tá? Então, o mais importante aqui é vocês entenderem qual que é o fluxo disso aqui, beleza? Como que vocês entram naquele 5%? Como que aquele 5% hoje monetiza? Como que esse 74% monetiza? Só fazendo vários jogos ou realmente gerando uma experiência para um certo tipo de público? Ah, o estúdio tal faz jogo de terror. Ah, mas eu queria fazer jogo de carro. Cara, a experiência desse estúdio é levar jogo de terror. E não é sobre o jogo de carro. É sobre levar a experiência de ter o terror. Como várias empresas agora têm feito. Principalmente a empresa do Fobia, que realmente ela entendeu o jogo. Ela falou, vamos focar em realmente experiência de terror. Independente da forma ou gênero do jogo. A experiência final, o que o jogador quer? Terror. Certo? Então, esse é o primeiro ponto para vocês. Dentro da estrutura de desenvolvimento, publicação, é isso aqui. É entender isso. Tá? Então, outra coisa interessante é a época de lançamento, pessoal. Vou lançar meu jogo em agosto porque é meu aniversário. Pô, vocês estão de zoeira. Eu já escutei isso, tá? Já escutei isso, tá? Não, porque é meu aniversário e vai ser legal e vou mandar para meus amigos. Tá bom. Mas como a gente entende esse fluxo aqui, principalmente final de ano, a gente tem mais concorrência. Não só pela uma janela dos grandes estúdios, mas também porque tem muitos jogos que levam para o final do ano por conta de premiações, eventos, né, que tem. Eu acho muito interessante no início do ano ali, de janeiro até junho, né, é uma janela muito boa para quem é indie, publicar os jogos, tá? Principalmente para quem sai de Early Access, entendeu? A gente conseguir colocar o jogo até junho e julho é uma boa janela, porque a gente pega muita experiência em Early Access, pega muita review, muito feedback e acaba melhorando e acabando pegando uma janela muito boa, certo? Mas vamos lá. As plataformas que a Google Games trabalha hoje. A gente é parceiro da Xsola, da Xbox, da PlayStation, da Steam, da Nintendo, da Apple, da Google Play. A Google Play e a Apple Store não são as nossas melhores plataformas de publicação. E hoje a gente está criando um braço direito para que a gente possa ter estúdios que tenham essa expertise para fazer essas publicações. O nosso foco aqui, pessoal, é totalmente em publicar e gerar mais acesso para os estúdios. E fazer com que esses estúdios sejam focados em algumas dessas plataformas. Claro, estúdio mobile tem que ser aqui. Tá? Não inventa de colocar jogo mobile no console, beleza? Não vai funcionar tão bem como a gente quer. Beleza? Então, no decorrer do tempo, vocês vão pegando essa maturidade, principalmente de publicar. E por que eu falo isso? O quanto mais rápido vocês fizerem 1, 2, 3 publicações, vocês vão entender como isso vai funcionar. Certificação, tempo de publicação. Por que, Matheus, eu preciso saber de tempo de publicação? Porque você vai saber seu custo até chegar lá. E qual é esse custo? Eu não sei, vai depender do seu time, do seu tamanho de estúdio. Se for só você, você vai ter um custo X ali para você fazer isso. Principalmente nos consoles, demora um pouco mais, não só por conta de ser algo diferente, de ter totalmente uma mudança dentro de save, dentro de controles, dentro de várias coisas que a gente tem que desenvolver dentro do projeto. E dependendo se o jogo for multiplayer também, a gente tem que pedir, a gente tem que fazer um pedido para essas plataformas para ter acesso à parte de network. Então é um pouco mais complicado e a certificação demora também um pouco mais, tá bom? Então dentro disso aí, eu queria só falar aqui, antes da gente começar a exemplificar tudo o que a Google Games faz, eu queria falar que a maioria dos nossos estudos tiveram esse problema e tem esse problema no Brasil, que é a parte de gestão de negócio, marketing financeiro e o principal ali é a publicação. Tá? Porque dentro disso aí vai entrar o que nós fazemos dentro do que eu falei para vocês, de oportunidade, de custo, de publicação, né? De crescimento constante. No início eu falei para vocês, como vocês vão viver só publicando jogo na Steam, tendo zero marketing, só fazendo marketing orgânico, né? Isso é a realidade do Brasil, cara. O que eu estou falando aqui não é sobre, o estúdio pegou 10 milhões de investimento. Isso não é a realidade. Isso aqui é. A maioria não tem dinheiro para poder fazer marketing para o jogo. E alguns ainda conseguem viralizar porque, às vezes, o Alan Zoca joga, ou porque o BRKC joga, igual aconteceu com a gente na Retrocon. Então, vocês tendo um jogo e vocês começando a participar desses eventos, vocês podem ter essas oportunidades. Entendeu? Então, aqui é tudo sobre a oportunidade de vocês estarem no lugar certo, no momento certo, com o jogo certo, e com isso aqui, e essa metodologia, seguindo isso ao longo dos anos. A Google Games ela trabalha com os estúdios de forma que a gente tenta entender cada estúdio. Porque a publisher só mandar report a cada 6 meses, pega aí seu dinheiro, tchau e benção, isso não tem ajudado a gente, porque nós somos um mercado amador, certo?
Muitos estúdios que fecharam com o publisher, principalmente de Brasília, São Paulo, estão desfazendo o contrato. Por conta desse motivo, não existe um suporte pensado na inteligência do negócio. E se o estúdio só depender disso, daqui a 10 anos, o que vai ser o mercado brasileiro? As publishers vão ter levado todo o dólar para fora e a gente fica com o quê? Qual que é a propriedade intelectual que a gente tem aqui hoje, que a gente consegue fortalecer e levar isso também, para fazer isso ser um desenho, um anime, certo? Isso é o que vocês têm que pensar quando vocês forem fechar com a publisher. Não estou falando que a Go Games é a melhor de todas, mas a gente pensa primeiro na estratégia de negócio de vocês. Tá? Então, aqui a gente tem algumas estratégias pensadas, tanto no início da produção, porque eu gosto de participar, a gente gosta de entender qual é o timeline da produção de vocês, o que vocês conseguem desenvolver para o jogo, desde o início até o funil de vendas. Por exemplo, algumas empresas hoje que são independentes e fazem self-publisher, elas desde o início já sabem o que é o conteúdo adicional, o que vai ter no Halloween, o que vai ter no Natal, para que isso aqui vire realmente um negócio pensado no ROI, ticket médio, quanto que eu vou vender, né? Quanto que eu vou conseguir ter ao decorrer dos anos, meu estúdio, quanto tempo o meu estúdio precisa ter de capital para ele se manter por 2 anos desenvolvendo um jogo. Entenderam? Então, essa é uma inteligência que, se a gente não sentar e entender, cara, você pode ser o Rafael Grassetti fazendo o Kratos lá, que vai ser só ele, e você vai fazer um sistema de um jogo de andar e pronto. É só isso. Tá? Esse é o ponto. Beleza? Bom, o mercado dos consoles tem uma grande oportunidade. Por quê? A partir do momento que você coloca um jogo no PlayStation, cara, ele não vai valer R$9, R$10. Pelo menos uns R$19, R$29 a gente consegue vender muito bem, tá? Sem muito esforço, e acaba que seu ticket médio aumenta quase o dobro. Você precisa vender praticamente a metade para alcançar o que você vendeu na Steam. Entende? Então, isso aqui é sobre oportunidade de vocês levarem. Matheus, mas como que eu chego nesses consoles? Eu vou falar mais daqui a pouco, tá bom? Como que a gente chega a pegar esses dev kits, toda essa parte aí mais complexa. E a grande visibilidade. Quantos jogos são publicados nos consoles mensalmente ou diariamente? São muito pouco, em torno de 4 a 10 jogos. Né? Comparado com a Steam, que é 40 por dia, não tem como comparar. Né? Por isso que muitos jogos indies que vão para os consoles, eles conseguem ter o capital, conseguem ter um valor ali mensal para poder manter o público e manter o estúdio funcionando. Tá? E o nosso papel aqui é tirar esse custo de adquirir essa parceria com essas plataformas e os consoles, que é caro. Né? Um dev kit hoje, você vai pegar um dev kit do PlayStation 5, $3.000 se você for pegar o dev kit e o test kit, que é o padrão. Aí chega aqui no Brasil, vira $6.000. Quem que tem $6.000 aqui? Sabe? Além disso, você vai estar agregando um custo no seu estúdio, você nem sabe se vai vender isso ao longo do período, ou se isso vai ser bom para você, porque você vai focar em fazer port, vai focar em certificar, vai focar em... Então, você vai aumentar não só o tempo de produção, mas também um tempo para levar para os consoles. Então, por isso que é tão importante vocês terem uma empresa que é só focada em port. Tá? Esse é o primeiro ponto, beleza? E também a gente tem oportunidades, como GDC, de levar uma demo do jogo para GDC. Isso é totalmente viável. Tá? O Enes ali mesmo já teve a oportunidade de colocar a demo dele ali, então a gente tem feito um trabalho aí para poder fazer isso funcionar e levar esses jogos para grandes eventos, como Gamescom, em parceria com a Xbox ID. Aqui mesmo no Brasil, nessa Gamescom desse ano, teve vários jogos que estavam lá, né, na pipeline da Xbox ID, lá dentro da plataforma deles, lá na Gamescom. Então, normalmente, como que funciona aqui uma parceria entre publishers e estúdios? Isso aqui eu coloquei como exemplo. Tá? Normalmente é 60, 40, 80, 20, depende. Né? Alguns estúdios aqui que me passaram o que eles já conseguiram de parceria com o publisher. Normalmente a publisher internacional, alguns publishers dão funding, né? E onde eu mais tenho receio sobre o funding e entregar a propriedade intelectual, eu não sou muito a favor disso, tá? Pelo tempo, isso é pelo tempo. Para o estúdio é excelente. Você pode fazer isso no início, no segundo, no terceiro jogo. Aproveita, porque é muito dinheiro. Tá? Isso vai estruturar o estúdio de vocês e vai ajudar vocês a levarem mais jogos a mais lugares. Entendeu? Mas eu não acho que isso tem que ser uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Ah, não, eu vou só pegar dinheiro de publisher e vou viver disso. Não faz sentido. Tá? Até porque a gente viu e está vendo o tanto que isso tem sido maléfico para alguns estúdios no país.
perdendo propriedade intelectual, não conseguindo se reestruturar, porque o que nessa pandemia, o que as empresas fizeram? Remake. A galera viveu de remake. E aí, quem não tem propriedade intelectual, o que vai fazer? Tem que fazer uma propriedade intelectual nova, apresentar isso, gasta meio mundo de marketing. E na última pesquisa, a maioria dos jogadores não querem comprar novos jogos. Querem ficar no Fortnite, GTA V, Dark Souls 1 Remake, Dark Souls 2 Remake. Entenderam? Então, essa é a grande dificuldade. Isso aqui é sobre possibilidades de vocês terem um estúdio saudável, um estúdio que é independente, dependendo se é self-publisher ou se pega um valor da publisher. Mas isso aqui é inteligência de mercado para nós aqui. Para que a gente não dependa 100% disso, porque tem dependido. Tá? E eu acho que isso tem sido muito maléfico para a gente, principalmente com propriedade intelectual que tem ido para fora. Certo? Além de que, depois que o dinheiro acaba, o que você vai ficar lá mensal? 20% de revenue share. Como que você vai se manter com 20% de revenue share com uma equipe de 5 pessoas? A longo prazo, com 5, 6 jogos. Entenderam? E aqui tem o que nós fazemos. A gente inverte um pouco o papel. A gente gera para o estúdio 70% de revenue share, oferece empresa de áudio, oferece empresa de arte, oferece empresa de localização, oferece aceleração de negócios e parte financeira. Vocês não são obrigados a mexer com dinheiro. Quem mexe com dinheiro é contador. Então, isso aqui é para vocês entenderem e não serem passados para trás, como muitos estúdios já foram passados para trás em contrato. Então, o ponto aqui é diminuir o custo de vocês, para que não seja um jogo de 100 mil reais, para a gente entrar naquele custo de jogos que faturam 10 mil dólares por plataforma. E aí vocês vão ter o quê? O famoso lucro. Quase ninguém vê. Pega um edital, sei lá, de 1 milhão de reais, e o cara nem sabe quanto que ele tem que ter de lucro. Ah, não, mas aí eu peguei o edital, não preciso ter lucro. Então, isso é o quê? Uma ONG? Entende? Então, assim, quanto mais a gente se profissionalizar e levar isso a sério, mais investidor vai vir. Porque muitos investidores que entram em contato com a gente falam assim, pô, mas os caras acham que se pegar 500 mil reais é... Aí eu tenho que lucrar o quê? 1 milhão? 2 milhões? O cara nem sabe o quanto que é. Entendeu? Então, isso é uma problemática muito grande. Tá? O ponto que a gente também tem feito hoje com alguns estudos são a reutilização de assets, animações, o 3D, o 2D. Isso é para o estúdio de vocês criarem uma biblioteca. A Disney faz isso há muitos anos. A gente fica assistindo só filme que... A animação que foi feita em 1900 e bolinha lá, sabe? Então, assim, é complicado. Os caras têm uma inteligência de negócio não só pensada na arte, pensada em como isso vai baratear o custo da produção daqui 10 anos. Entenderam? Quantos estúdios aqui têm feito isso? Pô, vou fazer um jogo aqui que eu vou conseguir reutilizar pelo menos a metade dele. Vou reutilizar a mecânica de pulo, vou reutilizar a mecânica de atirar. Call of Duty. Todo ano é o mesmo jogo. Assassin's Creed. Porém, exageraram, entenderam? Exageraram de uma forma que ficou muito implícita. A Ubisoft tem exagerado, né, a reutilização de recursos. E esse é o ponto. A gente ainda nem começou. Então, a gente ainda tem tempo, certo? A parte de áudio também é muito importante. O quanto de áudio, quando vocês vão fazer um orçamento, principalmente com a empresa, quanto da parte de áudio é só VFX do estúdio de vocês? Parte de tiro, soco. Quanto que vocês podem baratear? Alguém aqui sabe? Não tem essa inteligência, entendeu? Como vocês podem utilizar isso no segundo, terceiro jogo? Ah, Matheus, mas meu jogo é outra propriedade intelectual. Beleza, aí faz sentido. Tá? Ou é um jogo totalmente diferente, tipo... Então, uma das coisas que a gente tem feito é tentar seguir, pelo menos, uma sequência de 1, 2 jogos para tentar fazer no segundo jogo o ROI aparecer. No terceiro jogo, o ROI aparecer também, certo? Que é o lucro nosso. O port também dá para baratear com um segundo, terceiro jogo que seja da mesma sequência. Ou um jogo que siga os mesmos conceitos, tá? Utilizando os mesmos projetos ali, a mesma programação, utilizando a nossa metodologia que a gente passa para os estúdios, que são os requisitos de port, e a gente também tem desenvolvido também uma jornada gamificada para os nossos estúdios, para eles saberem em que momento que eles devem adicionar algum recurso, ou tirar, ou fazer uma DLC, né, ou colocar um multiplayer local, online, essas coisas. Isso vai facilitar bastante para que a gente possa fazer o port em 2 semanas. Hoje a gente tem feito port em 3, 4 semanas, do zero ao final. Com essa inteligência aqui, tá? Fazendo isso funcionar, de fato. Isso barateia muito.
Tem empresa que demora 6 meses para fazer um port. Entendeu? Então, quem tem 6 meses aqui? Ninguém. Certo? Então, a longo prazo, o que o estúdio ganha com todo esse processo? Liberdade financeira, né? O estúdio se mantém com as próprias propriedades intelectuais ao decorrer de todos os anos. Daqui 10 anos, vocês vão vender o estúdio de vocês, e aí? O que é o estúdio de vocês? Já se perguntaram o que é o estúdio de jogos? Não é eu sou foda, eu faço modelagem 3D para Sony, não sei o que, não. O estúdio de vocês é a propriedade intelectual, cara. Se vocês não entenderem isso, que isso é um ativo para a empresa, daqui 10 anos vocês vão ter vendido para quem? Todos esses ativos? Para publisher gringa. E os caras lá fora, o que eles fazem? Quando eles vão vender a empresa, ou quando faz um IPO, tudo é o valor deles e não nosso. Certo? Então esse é o ponto. E a curva de arrebentação de vocês pode chegar entre 5 jogos, 10 jogos, 12 jogos. Isso depende de cada um. Às vezes até um jogo, igual o do Enes, que tem uma curva de arrebentação muito mais curta, até pelo que ele construiu de comunidade, né? Então, isso varia, tá? Isso varia bastante. Mas se vocês começarem agora a desenvolverem jogos simples, manterem uma experiência... Cara, eu quero manter uma experiência de jogos de corrida. Então, faça jogos de corrida. Quem gosta de jogos de corrida, você vai vender para aquele cara. Não inventa de, agora meu jogo de corrida vai ter mundo aberto. Não inventa. Tá? O que você pode fazer? Como que melhora um jogo de corrida? É você gerando mais experiência naquele jogo. Meu jogo de corrida é arcade, então deixa ele mais divertido. Coloca mais carros personalizados. Meu jogo de corrida é um jogo realista. O que você vai fazer para melhorar o jogo realista? Deixar ele mais real. Esse é o ponto, é o que o Forza Horizon faz, é o que o Forza Motorsport faz. Essas empresas têm identidade. E identidade é uma coisa muito importante para a gente, principalmente nesse momento que a gente está crescendo, está desenvolvendo, está tendo muito estúdio com self-publisher, muito estúdio independente que está se publicando. Então esse aqui é o ponto. A partir do momento que vocês decidirem tomar essa decisão para o estúdio de vocês, acabou. Tá? Então, galera, vou falar um pouco dos dev kits aqui. Para a gente começar a falar de dev kit, a gente já vou mencionar um pouco a dificuldade de ter esses dev kits, tá bom? Qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é o preço. Independente se o governo ajuda ou não. A Sony não vai fazer caridade não, tá? Então, tem algumas possibilidades aqui e vou passar para vocês. A Xbox te oferece de graça o Xbox One Fat, tá? Que é o primeiro Xbox lá para fazer o port. Mas funciona, você consegue testar, vai funcionar no Xbox One Series, os jogos, você consegue. Porém, atualmente, 2 meses atrás, a Xbox parou de enviar dev kit para o Brasil. E está fazendo exatamente igual a Sony. Você tem que ir lá nos Estados Unidos e buscar. Certo? Então, essa também já é uma grande dificuldade. Ou você pode pedir para alguém lá, enviar para uma casa e essa pessoa te mandar pelo correio. Eu não gosto disso porque é arriscado. Tá? Então, a melhor forma é você ir lá e buscar. Então, se você fosse comprar um dev kit do Xbox Series, que hoje seria o mais indicado para você não depender só da Xbox One, porque daqui 3, 4 anos já vai ter outra plataforma. Né? Então, vai estar em torno de $1.500, mas você vai pagar o dobro, $3.000, para poder chegar aqui no Brasil. Do PlayStation, vocês podem pegar pelo modo de empréstimo. Eu não acho interessante. Por quê? Vamos lá, vamos entender aqui. Se eu vou nos Estados Unidos, pego uma passagem, vou lá e volto, uns $1.500, $2.000, para poder ir lá, voltar, trazer o dev kit. É praticamente o preço dele, de eu ter o dev kit e trazer para o Brasil. Então, não compensa esse empréstimo, tá? Eu não acho que é interessante, porque o empréstimo é de 3 anos, tá bom? 3 anos você pode pegar o dev kit aí e ficar com ele. Tem gente que pede até para a Sony prorrogar esse tempo, eu já ouvi falar disso, tá? A Sony ela já prorrogou o tempo de alguns estúdios, mas eu não me arriscaria. Isso é um risco que todo mundo está ciente que pode correr, principalmente quando você passa pela alfândega com o dev kit, beleza? O Nintendo Switch é um dev kit que a gente consegue pedir, mas também é taxado, bitributado aí, acaba que a gente paga praticamente um valor de 2, né? Então, essa é a primeira dificuldade que eu quero que vocês entendam. Então, não compensa para um estúdio iniciante pegar um dev kit de todas as plataformas, porque é inviável, primeiramente. Tá? O segundo ponto aqui é como vocês vão desenvolver esse port. Tá? Alguém aqui de vocês conhece alguém que faz port? Levanta a mão aí para a gente. Legal. Então, olha a escala de quem conhece. É muito pouco.
Ouvir falar de alguém que faz não é difícil, porém, se vocês forem sentar, estudar, esse é o ponto. Se vocês pararem de desenvolver o jogo de vocês para fazer port, para fazer certificação, para fazer QA, para fazer o teste, não sei se é interessante para quem fatura $5 mil, $10 mil por plataforma, que é uma realidade de muitos estúdios aqui no Brasil. Entendeu? Então, o que eu quero trazer para vocês são possibilidades de acessibilidade de forma que sejam sustentável para vocês. Que não faça isso ser um peso. Tá? Não quero que isso seja um peso. Porém, ao decorrer dos anos, vocês vão poder ter esse acesso. Tá bom? Então, aqui, só para a gente ter esse momento, tá? Entre um profissional, como encontrar esse profissional, como treinar esse profissional, leva um período. Eu acho que uma das coisas que eu mais quero fazer, eu tenho feito aqui em Brasília, é trazer Dev Kit para os estúdios. Tá? Já trouxe para a Sera Games, para a Glitch. Tá? Eu tenho mais de 12 Dev Kits lá. Então, a gente tem feito esse trabalho de poder emprestar o Dev Kit para quem é parceiro da Google Games. Tá bom? Então, a gente tem feito isso. Bom, o primeiro ponto disso é fomentar e fazer com que esses estúdios entendam como é a publicação. Se você tem um Dev Kit e começa a desenvolver o jogo desde o zero e implementa isso lá, vai ficar muito mais barato para vocês, certo? Vocês não vão precisar depois pegar o código que está no PC, transformar isso para console. Então, é algo que vai trazer também uma habilidade, vai trazer mais profissionais. Não tem como a gente falar assim, vamos fazer um curso de port, tá ligado? Não pode, infelizmente, né? Mas tem formas de a gente poder fazer isso e gerar isso para esses programadores, eles entenderem como é que é a documentação, né, fazer uma apresentação breve. E realmente, porque a cada mês, a cada ano, muda muita coisa. Um exemplo. No ano passado, a gente tinha uma chave Pro da Unity só para poder fazer o port e fazer a build. Hoje em dia, eles tiraram isso. Recentemente, a partir de julho, a Unity não oferece mais uma chave Pro só para o PlayStation. Você tem que ter uma chave Pro geral, de tudo, certo? Independente. Mas antigamente tinha isso. A PlayStation te oferecia, não te cobrava nada por essa chave Pro. Então isso já era algo legal, porém eles tiraram. Então assim, são muitas mudanças em pouco tempo, certo? Muitas mudanças que eu posso estar falando coisa aqui que o ano que vem vai ser diferente, né? A gente fez o último port que a gente está fazendo é do Party Saboteurs, que é da Glitch também, certo? Então tudo isso é como que a gente consegue estar 100% atualizado dentro de um mercado que totalmente, toda hora muda, né? Um monte de política muda da empresa, toda hora eles fazem uma coisa diferente. Então, tem a parte também das dificuldades de você fazer um port de Unreal. Não vou nem falar, né, Thiago? Mas não que seja impossível, tem uma dificuldade comparado com a Unity, certo? Uma acessibilidade totalmente diferente para quem não é do mercado. Você ir lá no GitHub, baixar Unreal, compilar ela, pegar o SDK, compilar com o SDK do Xbox One, compilar com o SDK do PlayStation, compilar com essa... A Unity não, você vai lá, pega o SDK, pum, colocou, builda. Diferentemente de todo um serviço totalmente diferente. E a Godot e outras engines, né, que geram a dificuldade. Não estou falando para vocês não usar, mas se vocês realmente querem ter o acesso total, a Unity é a melhor opção, certo? Principalmente para quem está iniciando. Aí vocês vão lá, né, eu já ouvi falar muitas publishers que preferem pegar jogos de Unity e Unreal para fazer port. Né, a gente já recebeu proposta de alguns jogos que foram feitos na RPG Maker, mas aí a publisher achou que foi feito na Unity, né? E acabou que não deu certo a gente também poder vender alguns produtos que a gente também tem esse incentivo de vender para outras empresas também, tá? Então, pessoal, é isso. Isso aqui é um pouco dos nossos parceiros, tá? Algumas empresas que a gente tem. Quem quiser conhecer mais, entender mais da Google Games, eu convido vocês a me conectarem aí no LinkedIn, Matheus Borba, vocês vão me achar muito facilmente aí, e também entrarem em contato aí com a gente no nosso site, Google Games Interactive, ou no nosso Instagram também, vocês podem seguir a gente lá, tá? E é isso. Valeu, pessoal. Agradeço a todo mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, tá? É porque tem só 3 minutos, tá de boa? Tá bom. Você quer... Oi. Pessoal, perguntas? Acho que vocês vão ter várias, né? Eu imagino. Vamos lá? Olá, bom dia. Matheus, né? Isso. Matheus, recentemente eu vi num podcast acerca do port, podcast GDD, Game Design de Bolsa, um podcast bem famoso aí que eu curto. Que o pessoal disse que para
você colocar, depois que você pega o Dev Kit, né, desenvolve seu jogo e tudo mais, para você portar ele para outras plataformas. Por exemplo, você tem um jogo na sua Steam, né, você quer portar para o PlayStation. Sim. Parece que agora você paga para o pessoal para eles poderem analisar o seu jogo, e aí isso aí já está num preço absurdo, assim, para eles analisarem o jogo para poder colocar na plataforma do PlayStation. Tipo uma questão de um valor assim, de $100 mil, falaram a respeito. Essa análise, inclusive, eu que estou nesse podcast aí, tá? Ah, é? Inclusive, a PlayStation tem feito tipo uma cobrança para você analisar o jogo mais rápido, tipo em 2 dias. Porque a certificação, não é análise, é certificação, tá? Desculpa. Essa certificação, ela demora 2 semanas, beleza? Uhum. Você pode fazer a certificação em 1 dia, 2 dias. Só que isso é para alguém que vai na sua empresa da Sony fazer a certificação junto com você. Isso é um serviço que eles prestam, tá? Mas é absurdo. Não deixa de ser absurdo. $100 mil. É muito discrepante, tá? Inclusive, o GDD de bolso lá, eu acho. Eu participei do podcast, inclusive. Oi, boa tarde, eu sou Antônio. Eu queria fazer uma pergunta, assim, você falou muito dessa questão dos jogos console, PC, e, claro, a Google Games sendo uma publisher brasileira, uma das poucas, eu acho que hoje no país. O que é que você olha no jogo quando você está avaliando, assim, se um estúdio quer trazer um jogo para a Google Games hoje, o que é que você olha, o que é que você acha? Quais são as características que você enxerga que deixam que o jogo tenha potencial para ir para o console, por exemplo, que eu acho que é o grande foco da Google Games hoje? Bom, eu acho que, primeiramente, a gente faz uma análise muito mais pensada no estúdio. O que o estúdio tem desenvolvido, primeiramente? Se o estúdio tem feito um jogo de GTA, depois um Candy Crush, a gente já analisa que tem um estúdio que não sabe o que fazer. Então, já é um estúdio que não tem uma identidade criada. Eu sou muito a favor de jogos que têm uma identidade muito forte, sabe? Sabe o que quer, é nichado, passa uma experiência. É um jogo igual Overcooked? Beleza. Mas tem ciência de que aquele jogo vai passar uma experiência muito bem nichada e não vai querer agradar todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Vocês não podem querer agradar todo mundo. É a mesma coisa do Vampire Survival. É uma bosta aquele jogo. É um gráfico ruim, mas ele tem um ponto. O público dele é certeiro, é viciante, é bom de jogar. E é isso que as empresas têm esquecido. E a Sony está doida em jogo assim. Por isso que esse Astrobot aí fez tanto sucesso. Porque eles sabem que jogo nichado, jogo que é focado, vende. Certo? Então, esse é o ponto. Eu acho que o estúdio precisa ter uma identidade, desde o início, tá? Muito forte, convicta, sem curva, tá? Esse é o ponto. Aqui, ó. Bom dia. Eu queria perguntar, como você disse que a rede social hoje ela é melhor para retenção, qual seria a melhor forma, a melhor estratégia hoje no marketing digital para que um jogo atingisse o nível de faturamento que você mencionou, de $5 a $10 mil, mais ou menos? Bom, isso é interessante. Eu gostei porque tem um estúdio nosso que tem feito esse trabalho. Inclusive, vocês podem pesquisar depois, são 2, a Ice Mountain e a Giant Hyrule, que tem o Monster Mills e o The Rise. Eles estão usando a nossa metodologia, principalmente de comunidade. Tá? O que é essa metodologia de comunidade? Normalmente, o primeiro jogo desses estúdios, e a gente faz praticamente tudo orgânico, né? Na maior parte de rede social, a gente não faz tráfego pago. Todo o trabalho é feito em cima de pequenos projetos. No início, um exemplo, tem o Witch Colors. O Witch Colors é um jogo muito similar ao The Rise, que foi lançado agora em outubro. Então, a nossa maior estratégia é criar conteúdos que sejam vinculados a esse jogador a fazer parte, tanto da nossa comunidade, tanto de como ele vai experimentar esse jogo, contar a história, né? Mostrar tudo o que foi desenvolvido, tudo o que é o jogo como todo. Ah, Matheus, mas como assim? Como que você está falando? Beleza, vamos lá. Você tem seu Instagram aí. Você só fala de como que é programar um jogo. Não vai funcionar. As pessoas não querem saber como é programar o jogo. Elas querem saber como é a experiência do jogo. O que o jogo faz, de onde ele vem, o que ele come. Certo? Então, o primeiro ponto é vocês criarem um funil, primeiramente pensado em levar esse público para o Discord, tratar ele, fazer com que ele fique mais próximo dos jogos, e aí você ir criando jogos pequenos,
vinculados a esse público. Crie a experiência e faça ele participar. Crie perguntas. Pessoal, o que vocês acham da gente colocar isso aqui? O que vocês acham da gente colocar aquilo ali? Então, é uma metodologia muito prática, simples, mas que vocês têm que usar a criatividade. Primeiro ponto. O que eu falo de criatividade? Coloca um personagem... faz uma votação de quem é o melhor jogador no primeiro jogo e coloca ele no segundo jogo, um exemplo. Né? Coloca o nome das pessoas que participaram. Então, usar a criatividade nesse momento vai ser o melhor ponto. Esse é o ponto aí, para poder vocês criarem essa comunidade e fazer essa retenção. A longo prazo, tá? Tudo é a longo prazo com a gente aqui. Então, minha pergunta é mais... São duas perguntas, na verdade. Tá. A primeira é quanto... Você falou épocas de lançamento de jogo, que no final do ano tem mais lançamento e tudo mais. A minha pergunta é mais se teria um motivo para esse lançamento ser mais no final do ano do que no começo e não ser distribuído. E a segunda pergunta é mais voltada para vocês mesmos, Google Games. Vocês falaram que, diferente de outras publishers, vocês têm uma distribuição diferente. Fica menos porcentagem para vocês, mais para o estúdio. Eu queria saber como é que vocês fazem para tentar... manter o lucro de vocês pareio às outras que ficam com mais parte. Porque, como você mesmo disse, não é uma ONG. Tem que ter lucro, no final das contas. Sim. Bom, o primeiro ponto, falando da publicação, a gente tem a questão econômica, né? Normalmente os produtos são lançados no final de ano, novembro, né? Tudo é vinculado à economia. Outubro também é uma boa janela. Nosso primeiro ponto aqui, a Google Games, ela tem a parte de aceleração dela que a gente monetiza também, tá? Então a gente tem a parte de aceleração que incuba os estúdios e isso tem um valor nisso também, beleza? Então a gente tem outras monetizações. A gente também tem o outro ponto, que é a parte de criação de assets e conteúdo para jogos, que a gente também monetiza e faz com que a gente diminua também o custo de produção de outros estúdios, oferecendo esses assets e esses recursos para alguns jogos. Mas hoje, como todo o nosso custo é vinculado a porte, hoje a gente ainda tem uma margem muito pequenininha ali de 5% a 10% de ROI, tá? Porque tudo é pensado na escala da quantidade de estúdios que a gente tem. Como a gente conseguiu pegar muitos estúdios pensado nessa metodologia, a gente vai ter ROI em cima de vários jogos e não só de um. Esse é um ponto muito importante que vocês têm que entender. As maiores publishers normalmente têm um jogo muito foda. A gente está estruturando em cima de jogos menores e crescendo os estúdios junto com eles. Então, a nossa monetização vem ao longo desse crescimento dos estúdios e de estúdios também, que também tem alguns fatores esse jogo vende mais no Nintendo Switch, esse vende mais na Steam, esse vende mais no console, esse vende mais no PlayStation, um exemplo. Então, tudo vem desse faturamento de uma margem muito pequena em grandes jogos. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Denis. A minha dúvida é mais em relação ao que você falou sobre nicho, do estúdio ter uma identidade. Para você, por exemplo, qual que é o caminho principal? O estúdio ela tem que focar, por exemplo, no gênero, FPS, plataforma, ou ela tem que pensar mais em temática, por exemplo, igual você deu o exemplo do terror. Pegando qual o caminho que é o mais indicado e para você qual que hoje está dando mais resultado que você vê financeiramente? Bom, primeiramente não tem um caminho certo, né? Eu gosto muito do exemplo do jogo da Supergiant, que é o Hades. Não sei se vocês sabem, a Supergiant tem um padrão de jogo desde 2011. É um padrão muito definido, certo? Cara, se vocês pegarem o histórico das empresas que vocês querem se referenciar, vai ser benefício para vocês. Eu não posso virar, tipo assim, falar assim, faça roguelike é o melhor de todos. Porque ano que vem já não vai ser, entendeu? Pode mudar. Esse é o ponto. A maior dificuldade do mercado de games é que sempre está mudando. Sempre está mudando. E a temática é um ponto muito importante. Porque o Hades realmente funcionou, a Supergiant mudou a temática de jogos que ela já tinha. E fez com que o nome fosse bom, a temática fosse boa, a identidade visual fosse boa. Por isso que ela fez o segundo jogo. Entendeu? Mas o caminho que eu acho que você tem que seguir é escolher estúdios de referência, estudar eles, o que eles fizeram ao longo desse período, e aplicar isso no seu estúdio, pelo menos num período de 1, 2 anos. Tá? Para você fazer teste e ver se realmente funciona. Beleza? Eu acho que esse é o principal ponto. Tá?
O mercado de games, infelizmente, não tem uma resposta certa. Eu queria que tivesse. Mas o mais importante é você se aperfeiçoar e levar o seu estúdio a um nível que você compreenda o que o público seu quer jogar e criar o seu público, tá? Que é o mais importante nesse ponto de identidade visual e experiência, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente encerrou, deu o nosso tempo. Eu queria agradecer ao Matheus. Obrigado. Obrigado pelo conhecimento. Parece ou não parece o Steve Jobs no início da carreira? Se Deus quiser, hein? Mas, galera, quem quiser aí é só me conectar no LinkedIn. Eu respondo todo mundo. Se quiser marcar uma reunião comigo, eu posso tirar as dúvidas de vocês aí sobre a Google Games, tá bom?